nosso bom dia, esse dia 22 de outubro de 2022. Como sempre, já é de costume, nossos amigos da página, sempre a gente dizer alguma coisa. Nós sempre deixamos bem claro que a nossa função aqui não é de aparecer, não é de engrandecimento, nada disso. É simplesmente a vontade de ser útil à sociedade, sem sofisma algum, sem interesse nenhum, que aliás, de um certo ponto, nós às vezes deixamos, até de dormir, deixamos o nosso descanso de lado para tentar, na medida do possível, fazer algo que possa ser benéfico, mas que seja tudo dentro da verdade. Porque seria muita idiotice minha gastar meu tempo para vir aqui para falar besteira, bobagens, sem nexo, sem nada. É que nós gostamos de ser reais. Sempre confirmamos, não temos grandes estudos, mas gostamos sempre de dizer aquilo que pensamos, mesmo que para isso tenhamos que angariar inimizades. Mas inimizades estas, dentro de um contexto em que a nossa meta não é prejudicar, humilhar, nem falar mal de ninguém. O segundo debate do segundo turno, presidenciáveis. Claro, é evidente que não houve um debate. Queremos deixar bem claro uma coisa. Isso é muito importante para que todos nós possamos ter isso na nossa mente, para que todos nós possamos entender, compreender que cada um tem o seu direito. Ninguém pode criticar o direito do outro. Pode-se criticar, sim, os seus atos devido ao trabalho que faz, as suas responsabilidades perante a segundos ou terceiros. Assim ocorre com aqueles que realmente, porventura, tenham cargo, seja em qualquer sentido que for, seja um cargo da nação, seja um cargo dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de um segmento, um tipo de segmento, dentro de um credo, uma religião. Então essas pessoas, elas têm, automaticamente, elas têm obrigação de ser positiva, de ser verdadeiras, usar de honestidade. E nós, mesmo sem ter estudos, somos analfabetos, né? Somos pobres, mas privamos pela nossa integridade. Não é por eu ser pobre que eu vou deixar de expor os meus pensamentos e, na medida do possível, opiniões sobre aquilo que eu vejo. E isto compete a nós, brasileiros, independente de feio, bonito, pobre ou rico, dar opiniões sobre aqueles que estão gerenciando a nossa nação. Isso é um direito, de cada brasileiro. Foi o segundo debate. Mas o que eu quero me referir é que é preciso que nós tenhamos na nossa mente isto, não denegrir o outro. Mas o outro não veio, e começar a rir, achar que ele é covarde, achar que ele é isso, aquilo. Ele tem os defeitos dele, mas é um direito dele. Assim como eu toda a vida fui contra o Bolsonaro estar em debates, porque eu acredito que a pessoa tem que apresentar o seu trabalho real e não por palavras. Então, vamos respeitar o oponente, é um direito dele. Então, se nós queremos respeito com os nossos direitos,
Nós temos que saber respeitar o direito do outro. Não é ficar rindo ou colocar defeito. Não, ele é correu, ele é covarde, ele é isso. Não, ele tem todos os erros possíveis. Mas nesse sentido, deveremos respeitar. Então vamos falar do posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. A minha meta aqui é me dirigir aos indecisos, porque honra seja feita. Vamos também ver outra verdade, outra realidade. Aqueles que defendem o PT e outros partidos comunistas, é um direito deles. O que nós não podemos é arranjar inimizade, inimigos. Respeitar o direito deles. E por muito que nós façamos o possível para mostrar a verdade, não adianta. Eles vão acreditar naquilo que eles querem acreditar. Ah, porque um é honesto, o outro é desonesto. Isso aí é o que ocorre. O cara lá pode ser desonesto, mas os outros acreditam nele, confiam nele e defendem ele. E não adianta nós tentarmos mostrar. O que nós precisamos realmente é demonstrar ao lado oposto a educação, o comportamento. Isso é importante. Então a nossa meta é dirigida aos indecisos. Falo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas nesses dias depois da eleição, e vários deles, com vários, inclusive dentro da condução, conversando, eu encontrei com muitas e muitas pessoas que disseram: eu anulei meu voto, porque eu não sei quem é que fala a verdade. Eu vejo aí, mas é só um acusando o outro. Porque se nós formos acompanhar as propagandas, é só um metendo malho no outro. Não vamos entrar em detalhes aqui, quem é que está com a razão, quem é que não está, porque a nossa meta hoje não é entrar em conflito. A nossa meta é mostrar os indecisos. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ver as propostas do governo. Vocês podem notar, é preciso que possamos olhar este ângulo. Esse presidente, mas foi 4 anos de presidência. Não é 4 anos. Preciso notar que houve uma pandemia de 2 anos e tanto, quase 3 anos. Tudo desabado, ninguém sabia de nada. Pandemia, tudo fechado. Não houve tempo de trabalhar. E mesmo assim, olhem o que foi feito pelo Brasil nesses 3 anos e pouco. Apesar da pandemia, podem ver, soltou dinheiro para todo mundo. Não faltou dinheiro para os estados, que aliás, todo mundo sabe onde foi parar o dinheiro. Foram obras feitas pelo Brasil afora. Aí está agora o forte, a transposição do Rio São Francisco. Ele concretizou uma obra que já era um projeto desde Dom Pedro I. Então passou por dezenas e centenas de presidentes, e muitos nas últimas décadas foram prometendo e fazendo pedacinho, e prometendo, fazendo pedacinho e prometendo. Ele não, ele chegou e concluiu a obra. Isso é do conhecimento de todo mundo. Não foi ele que pegou lá o São Francisco e trouxe até o Nordeste, não. Ele concluiu. Mas concluiu, gente. E os outros anos que só era promessa e mais promessa e nunca havia uma conclusão. Olhem por este ângulo. Ele chegou e cumpriu. Concluiu a obra. E sem contar obras, estradas férreas, estradas pelo nosso Brasil afora. Quantas e quantas obras foram feitas? O Brasil estabilizou.
A balança comercial cresceu. A inflação decaiu. Hoje, cada um de nós podemos sair para trabalhar e voltar. E antes não. Você saía de casa, não podia chegar. Era uma bagunça total. E isso, e com 2 anos e tanto de pandemia. Sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. É o fica em casa que a economia nós vemos depois. E ele manteve. Foi o presidente mais perseguido sobre a face da terra. Perseguido, massacrado, caluniado, virar ao avesso. É mesmo, virar ao avesso, porque ele levou a facada e teve que tirar o bucho todo para fora, as tripas, para poder lavar, escovar e voltar com tudo lá para dentro. Este homem era para chegar agora e pouco se importar quem ia entrar, dar a Deus, porque o salário dele já está garantido. Ele não precisava mais. Ele tem o salário dele de capitão, agora tem o salário de presidente. Então ele poderia largar isso tudo agora. Mas não. Foi o que ele disse na live. Por que motivo o senhor resolveu se reeleger? Isso aqui eu quero deixar um país estabilizado. Que se eu deixasse, se eu não me candidatar à reeleição, não tinha mais ninguém para entrar do porte dele. Iria entrar os mesmos que já comandaram o país por 18 anos. Então, aos indecisos, observem isto. É preciso dar um voto. Agora sim, dar um voto de confiança e mentalizar para que essa doença que vem para o ano aí não traga mais miséria, que para o ano que vem vai vir outra rebordosa de doenças. Então você que tem suas máscaras, não jogue fora não, lave, guarde, que vai ser preciso dela o ano que vem. Mas então vamos dar valor a este homem para que ele realmente possa demonstrar o bom governo que ele realmente pretende. Ele não teve tempo para trabalhar. Então é preciso, e vocês que são indecisos, olhem tudo. Olha, ele respondeu exatamente, é o tipo de debate que nós gostaríamos de ver em todas as eleições. Ele respondeu as perguntas todas na maior calma, com toda a educação. Por quê? Porque fizeram perguntas educadas. Fizeram perguntas dentro daquele contexto de um país e de uma nação. E ele respondeu tudo tranquilo, na maior tranquilidade. Ele não fugiu de nenhuma. Apesar, 2 jornalistas, quero falar deles depois, mas apesar que teve mais 2 jornalistas que faziam perguntas, que foram perguntas capciosas. E quando fizeram a pergunta, eu digo, pronto, lascou tudo, já está isso com pergunta. Mas o Bolsonaro não, respondeu educadamente, tranquilamente. E demonstrou o que ele não só já fez, mas como ele pretende, a partir de 2023, trabalhar pelo Brasil. Então, a você que está indeciso, a vocês que eu ouvi várias vezes, aqui na minha rua mesmo, 5 ou 6 pessoas, né? A gente conversando. Não, eu anulei, que eu estou desgostoso com políticos. E outra coisa, a gente liga a televisão agora, só vê baixaria, só vê baixaria. A gente não viu uma conversa séria. E hoje, você que está indeciso, viu realmente a categoria de um homem para levar esse Brasil à frente. Ali vocês viram, calmo, tranquilo, expôs tudo,
Nós não estamos aqui hoje para falar de essas imundiçadas, não. Agora, compete a vocês, que são os indecisos, observar as palavras dele com o que ocorre do lado oposto. Um homem que chega nos 4 cantos do país, o povo se fecha em volta dele. Um homem que onde chega é abraçado, é carregado no colo. Então vocês são indecisos, observem isso. Nós não estamos aqui para falar mal hoje de ninguém. Só estamos para alertar a você indeciso, para ver. E aliás, eu sou um pouco... Eu sou matuto. Aliás, muitos do lado oposto talvez hoje viu uma realidade. E muitos podem mudar a sua opinião. Não acreditem no que eu estou aqui pedindo e nem falando, não. Tornam rever esse de ontem, 21, vamos continuar falando debate segundo turno, para que as pessoas entendam, né? Mas torna rever. Perca um tempinho, não é perder tempo, você está ganhando tempo. Torna rever outra vez. E observe cada palavra, cada resposta. Você que torce pelo lado oposto, pela esquerda, que nós temos muitos aí, coitados, que não entende de política, então acredita em acusações, vilipendiações. E Bolsonaro foi realmente um homem que teve peito e coragem, que até hoje só levou bufetão. E mesmo assim trabalhando em prol do Brasil. Foi realmente, não um debate, eu chamo de live. Foi uma live de primeira qualidade, uma live de gentleman. Não só dos jornalistas, 4 deles ali foram legal. E teve 2 que foi capcioso. Agora eu vou falar de 2 jornalistas e todos vocês podem comprovar. O que eu estou falando aqui, não sou eu que estou dizendo, é só vocês reverem lá e vão ver. Esses 2 jornalistas, eles não estavam no bloco de perguntas, eles estavam no intervalo entre um bloco e outro. Só que esses 2 jornalistas, eles são do Estadão. Mas a função deles ali não era comentar, e sim criticar. E sim colocar negativismo contra Bolsonaro. É só vocês olharem, vocês vão comprovar isto. Então está na cara que eles são do lado oposto. Eles estão ali, mas são do lado oposto. Eles são de esquerda. E quando a pessoa é doente, esquerdista doente, eles não veem outra coisa. Para falar sobre isso, vocês podem ver uma matéria minha que eu escrevi, está na minha página, onde eu falo da psicologia, da psiquiatria e da neurose. Lá eu dou especificação. Quero deixar bem claro, eu não sou doutor, não tenho canudo de papel nenhum. A minha faculdade é a faculdade da vida. Só que eu peço que leiam lá e façam as suas análises. Eu estive uma vez, uma cliente minha, psicóloga, e um belo dia, conversando, né? Eu procuro sempre manter um relacionamento com meus clientes, um relacionamento bom, né?
E quando nós começamos a conversar, surgiu a neurose, o assunto de neurose. Aí quando eu sentei e comecei a conversar com ela, ela até me perguntou: mas Moreno, você tem estudo para isso? Não. Minha faculdade é a faculdade da vida. Então eu escrevi sobre isso, a neurose. Nós temos hoje, como está o assunto em pauta, eu vou comentar, que eu não queria fazer isso. Mas vamos supor, a esquerda comunista. A pessoa que põe essa doença neurose, não adianta. Ela não vê nada a não ser o que ela quer ver. E ela morre defendendo ali. Mas dentro da esquerda tem gente boa. Tem pessoas que estão ali por amor ao partido e não doentes. Tanto assim que na minha página hoje eu parabenizei um cidadão da esquerda, está lá. Parabenizei e desejei 1000 coisas boas para ele. Eu fiquei admirado, eu fiquei fã do cara. Então vocês vejam bem que ali dentro tem pessoas boas. Então às vezes nós, nessa ânsia, aí começamos a desfazer dos outros, não generalizando. Tive a oportunidade, do meu jeito de ser, eu falo, não? Quem segue ladrão porque é ladrão. Então teve alguém que achou: você está achando que eu sou ladrão? Um momento. A pessoa que defende coisas erradas, ele está demonstrando que é errado também. Não sou eu que estou dizendo. É a pessoa. É o que a pessoa faz. É o que a pessoa deixa transparecer. Por isso o grande ditado que tem: diga-me com quem tu anda que eu te direi quem és. Mas não é momento, não compensa nunca. Nós temos que colocar a nossa cabeça, não compensa a gente arranjar inimigos por causa de político. Nenhum deles vem trazer comida na nossa mão. Se a gente não trabalhar, a gente não come filé, a gente não come picanha, a gente não come pé de galinha, nem moela, nem asa, nem nada. Mas então eu quero dizer a vocês que estão indecisos, revejam aí, por favor, é um pedido que eu faço. Revejam, observem, e depois vocês tiram suas conclusões. Aí já vou encerrar por aqui. Uma coisa eu posso garantir: se nós cairmos nessa esquerda comunista, podem contar. O Brasil vai levar 50 anos para se reerguer. Nós não, eu já estou no fim de vida. Não existe mais sonho de construção para mim no futuro. Meu tempo já está chegando ao fim. Mas o teu filho, os teus netos, a tua família é que vai sofrer. Eu fico triste quando eu vou na página das pessoas, está lá a estátua de Nossa Senhora Aparecida, outras páginas é a imagem de Jesus, outras páginas é outros santos, tal, tudo rezando, contrito a Deus, e são pessoas que vêm dentro da minha página brigar comigo porque eu sou a favor da verdade, e eles são petistas doentes. Então às vezes é que eu pergunto: como pode a gente elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso se nós defendemos pessoas erradas, pessoas fora da lei, pessoa que só faz o que não presta, que rouba e vive às custas dos outros, destruindo os lares, destruindo a família, destruindo a pátria, destruindo a nação? Lembrem, brasileiros, lembrem, deitem em suas camas, seja você pobre, rico, feio ou bonito,
Analisem. O Brasil é a única terra abençoada por Deus que tem de tudo o que os outros países não têm, o Brasil tem. Nós precisamos agora união e trabalhar em prol da nossa nação. O Brasil é uma fazenda onde tem de tudo e nós, os brasileiros, somos donos e cabe a cada um de nós fazermos um bom trabalho nessa fazenda para que ela possa crescer, para que ela possa multiplicar, para que ela possa realmente gerar bons frutos do amanhã. E o mais... sim, eu esqueci de falar desses dois jornalistas do Estadão. Essa senhora, eles ficam no intervalo comentando. Mas eu queria dizer a essa senhora que às vezes esses dois jornalistas eu fico pensando, meu Deus do céu, são jornalistas? Aí eu fico assim pensando, é difícil para mim, porque eu não tenho estudo. Mas o jornalismo desse jeito até eu posso fazer. Eles dois só sabem colocar negativismo e defeito. E defeito onde não tem, que é o pior. Fica procurando o que não existe. É procurando cabelo em ovo. Ela não, até que ela está vestida, bem vestida, que a mulher tem essa vantagem. Ela colocou um vestido, cabelo, e já está bem arrumado. Que aliás, né? A mulher é sempre bonita em todas as circunstâncias, né? Independente de roupa. Mas ela, minha filha, me desculpa, mas eu acho que pela sua idade você deve ter o quê? 52 anos, né? Se tiver 50, 52, tá nessa faixa. Faz isso não. Você não tem conhecimento. Você foi uma crítica boba, otária, boba, que você fez. Ao invés de comentar algo salutar, não, foi comentar bobagem. E você não somou nada. Foi criticar o Bolsonaro? Pois é, você viu? Ele com um monte de papel lá para poder dar resposta. Menina, você já demonstra que não sabe nada de jornalismo. E eu, um analfabeto, talvez entenda mais. Quero dizer para você, um presidente honesto e que gosta das coisas de direita, seja um presidente da República, seja um presidente de uma empresa, seja presidente de um meio religioso, sinagoga, seja presidente de alguns segmentos, não é brincadeira não, menina. Não é fácil não. Porque quando se trabalha seriamente, ele tem que carregar no cérebro dele, não é uma nem duas, mas dezenas, centenas ou milhares de pessoas na mente. Ele é uma pessoa que ele não tem descanso. Enquanto ele descansa, ele carrega pedra. E aqueles papéis que ele leva, é obrigado ele levar. Porque os assuntos são tantos. Então ele leva algumas coisas ali que, se for preciso, ele recorda ali um artigo, uma PEC. Ele está ali para você ter uma ideia. Eu estou falando com você aqui, menina, mas aqui na minha frente, sem você notar, tem um papel que eu rabisquei. Eu assisti, mas rabisquei aqui, ó.
para não esquecer de falar dos dois jornalistas. Então eu estou falando com você aqui e estou olhando o papel. Quer dizer, eu não esqueci. Isso é normal. Quando que, na verdade... agora sim, vou falar um pouco do outro. Este senhor que estava junto de você é comentarista político. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, gente. Procure estudar mais o que é jornalismo, o que é falar para o público. E quem está falando com vocês é um analfabeto, que não tem estudo. A minha faculdade é a faculdade da vida. Aí você, na hora de comentar o bloco, pois é, ele falou isso, né? Pois é, não. Ele ficou meio... Isso não é posição de um jornalista, por dois motivos. Jornalista não pode ser partidário, ele tem que ser neutro, mesmo que ele tenha suas convicções partidárias. Mas ali não, ali ele vai comentar sobre o momento, mas não comentar impondo o seu lado partidário. Outra coisa para o senhor, meu amigo, deveria estar um pouco melhor vestido, tá? Afinal, mesmo que o lado oposto não compareceu, mas era um pool de televisão, rádio, jornais, que ultrapassou o nosso país. Então você deveria estar pelo menos com terno esporte, não importa. Mas vestido do jeito que você estava, você não estava ali, você estava ali como se estivesse num campo de futebol irradiando um futebol. Que aliás, nem isto, que até para se irradiar um futebol, o cara tem que ter charme, né? Passou para fulano, passou para Betano, fulano, empolga as pessoas. Mas não, os dois não souberam comentar e sim influenciar para o lado negativo, contra Bolsonaro. Lamentável o Estadão, mas francamente, hein? Coisa que vocês poderiam, já que não tinha nada para dizer, poderia encher o espaço competente a vocês, anunciando aos telespectadores: nós estamos aqui no segundo debate, mas por motivo de força maior o lado oposto não pôde comparecer e nesse momento nós estamos aqui com Bolsonaro, candidato à reeleição. Portanto, pedimos aos nossos telespectadores, a todos vocês que estão nos ouvindo, que observem as suas propostas de governo para que vocês possam então ter a noção em quem vocês vão escolher para presidente da República. Este era o comentário. Você preencheria o espaço, vocês dois, e ficaria algo bonito. Tirando disso, é como eu disse uma menina na minha página ontem aliás, mesmo as coisas boas têm defeito. A prova disso sou eu que estou aqui. Um defeito muito grande. Tem uma pessoa que não tem cultura, mas está dando o seu espetáculo por cá. Então, a vocês que estão indecisos, é o momento de refletirem agora. Brasil é a nossa casa. E se nós não cuidarmos da nossa casa, deixar qualquer um entrar, se deixar os ratos e as baratas tomarem conta, nem você vai aguentar a fedentina. Nosso abraço, boas eleições agora, dia 30. Vote, mas vote com consciência. Lembre que você tem filhos, netos, e a vocês que são solteiros, lembrem, você vai comer da comida que você preparar. E se o comunismo entrar no nosso Brasil, 50 anos vai ser pouco, e teremos um povo escravizado, açoitado, vilipendiado, onde as nossas casas não terão mais respeito nenhum, não vamos ter nem o direito da nossa própria casa. Já não temos o direito de andar livremente pelas ruas.
Já estão sendo cortados os direitos de nós expressarmos os nossos pensamentos. Então imagine então se o lado da esquerda entrar no poder. Peço mais, independente do resultado, não vamos virar inimigos uns dos outros, e sim ter a fé em Deus, e que nós teremos condição de raciocinar e dar um passo certo em prol da paz em nosso país. Muito obrigado, e que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, abençoe a cada um de vocês, lhes ajudando, lhes amparando para um novo dia do amanhã. O nosso bom dia.